versos 18 até o verso 19. Apocalipse 18. Nós não vamos ter a projeção do esboço da mensagem, mas eu peço para os irmãos que mantenham o texto aberto, para que possam acompanhar na medida do que for sendo explanado aqui para os irmãos. Nós cremos piamente que toda vez que a igreja se reúne, a palavra de Deus precisa ser pregada. Esse é um dos pilares de uma igreja cristã, de uma igreja onde o povo se designa como discípulos de Cristo Jesus. A palavra de Deus precisa ser aberta e a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, quando a igreja de Cristo se reúne, o texto sagrado que é inspirado por Deus, que Deus supervisionou os escritos, ele precisa ser, no mínimo, lido. No mínimo, lido. Em alguns lugares, se lermos o texto e orarmos e formos embora, já recebemos alimento espiritual. Amém? Amém? E faz parte da característica do discípulo de Cristo Jesus ter fome e sede da palavra de Deus. Isso faz parte da vida do discípulo saudável de Cristo. Hoje nós vamos estudar um pouco o bloco da igreja de Tiatira, a quarta igreja dessa sequência da revelação de Deus a João na ilha de Patmos. A palavra de Deus diz o seguinte, em Apocalipse 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujo olhos são como chama de fogo e os pés de bronze reluzente. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre nações. Eles as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela honra, o privilégio de poder ler a Tua palavra.
e que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite e que mude aquilo que o Senhor deseja mudar dentro de nós, para a Sua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há um tempo atrás, olhando para uma outra circunstância, nós propusemos para os irmãos que essas 7 cartas de Apocalipse a gente desse o nome, observado de outro lugar, de Operação Patmos. A Operação Patmos, ela aconteceu no nosso país, onde um repórter da Folha de São Paulo disse que seria o apocalipse na política. Na verdade, não aconteceu o apocalipse na política, aconteceu a Sodoma e Gomorra na política. Mas o tema inicial seria o apocalipse na política, onde segredos seriam revelados e pessoas iriam ser presas. Então, nessa ideia, a gente trabalhou com uma hipótese. Suponha que os demônios tivessem a possibilidade de fazer uma delação premiada diante do trono de Deus. O que eles falariam a nosso respeito? Quais os segredos que eles contariam no trono de graça de Deus? Porque as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas são revelações de Deus a João, oferecendo um diagnóstico dos bastidores daquela igreja. Eu fico imaginando se houvesse a possibilidade de revelações sobre o diagnóstico de algumas comunidades cristãs nos dias de hoje. O que seria escrito? O que seria falado? Tiatira, que eu insisto em soletrar como se fosse uma proparoxítona e não a é, uma paroxítona e não a é, porque eu não consigo, já treinei durante a semana, não consigo falar de outra maneira, mas nós não temos muita informação sobre Tiatira. Possivelmente Tiatira foi uma igreja que cresceu em torno de um acampamento militar. Na medida que os militares avançavam, ali naquela região da Ásia Menor, aquela cidade ela ia se expandindo devido ao avanço militar. Possivelmente foi uma igreja que começou em função do ministério do apóstolo Paulo, quando esteve por volta de 2 anos em Éfeso. Parece que Atos e a história indica que uma vendedora de púrpura, Lídia, vendedora de tecido, possivelmente foi a mulher que começou essa igreja, que cedeu um espaço, uma empresária do ramo de tecido, ali daquela região de Tiatira. Possivelmente ela cedeu espaço na sua casa ou na sua empresa para que pudesse começar essa igreja. E o texto indica, e a história indica, que Tiatira não tinha muito protagonismo comercial ou financeiro naquela região. Não era uma cidade como Éfeso, como Pérgamo, como Esmirna. E o texto começa no verso 18, ele diz: estas são as palavras do filho de quem? Parece que João começa assim com os 2 pés. Ele diz: estas são as palavras do filho
de Deus. Porque como toda a cidade, Tiatira também sofria influência do Império Romano. E esse título, Filho de Deus, ele era designado para o imperador romano. O imperador romano, ele se autodesignava o Filho de Deus. Porque quando ele se autodesignava o Filho de Deus, ele sobrepunha, ele se chamava uma autoridade celestial para ele, literalmente incorporava aquela autoridade, e aquela autoridade servia de patamar para oprimir o povo. Então, quando o Senhor revela ali a João na ilha de Patmos, diz: estas são as palavras do Filho de Deus. Isso já choca quem está ouvindo naquele contexto. Porque quem era o Filho de Deus naquela sociedade? O imperador. E agora ele está dizendo, não, o imperador não é o Filho de Deus. Porque a concepção que o povo tinha do Filho de Deus era do imperador. E agora ele diz: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Como chama de fogo. E agora ele vai usar mais uma expressão local para mostrar um princípio bíblico, porque a principal divindade de Tiatira era o deus Apolo. Deus Apolo. E o símbolo do deus Apolo era olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Apolo era o deus Sol. E existia na cultura de Tiatira, que na entrada da cidade de Tiatira, se você pegar foto, da antiguidade, existia uma imagem grande de Apolo, com uma ideia dos olhos de fogo, e a ideia era que Apolo era o Deus onipresente, onisciente e onipotente. E por ele ter os olhos de fogo, ele podia saber todas as coisas, e ele podia ver tudo ao mesmo tempo. E aí, João usa uma citação da cidade e diz: não é Apolo que consegue ver todas as coisas. Quem realmente tem olhos de fogo, pés de bronze, não é Apolo. Quem tem essas características é o Deus da igreja. É o Deus que cuida da igreja. Não é o Deus Sol. Quem tem poder não é Apolo, porque o povo daquela cidade reverenciava a divindade daquela cidade. Isso era muito forte. Eu lembro que há bastante tempo atrás eu fui numa colônia de pescadores no Paraná, e existia um conto naquela colônia de pescadores no Paraná, ali próximo da Ilha do Mel. E existia um conto, e o conto era o seguinte: meio-dia ninguém vai na praia, porque ao meio-dia tem um galo de ouro que mata as pessoas. E aí, isso foi avisado para a gente: você não pode ir, isso é fato. Então, quando dava meio-dia naquele lugarejo, ninguém ia na praia, você não via ninguém na praia. Porque existia um conto que existia um galo, acredite se quiser, aqui perto de Paranaguá, na Ilha do Mel, isso é um conto. E os pescadores tinham medo de sair na praia, porque aquele lugarejo, o mar foi avançando e tomou conta de um cemitério. Então você via os caixões, assim, a água batia, e eles diziam que aquilo tudo tinha uma mitologia ali. Eu e um amigo meu saímos ao meio-dia para ver esse galo de ouro. Vai que esse galo dá bobeira, nós mata ele e vende. Não é verdade? Vai que esse galo dá uma bobeira aí, a gente passa ele no cobre. Mas nós andamos para lá, para cá, daqui para lá, daqui para lá, não vimos galo nenhum. Não tinha galo nenhum. Mas era engraçado como que aquela
aquele lugarejo, aquele povo tinha medo. E literalmente, irmãos, eles se trancavam dentro de casa e não saíam. Quando dava 13 horas, eles saíam. Às 13 horas eles saíam. Então o galo estressava, andava daqui para lá, saíam. E esse mesmo tipo de mito, a gente também tem mito, tá? A gente fala do galo de ouro, mas tem muita gente aqui que não tomou leite depois de chupou manga. Né? Tem muita gente aqui que não fala alto que o diabo ouve, não é verdade? Tem muita gente que vê uma escada e não quer passar de baixo. Tem muita gente que sai de manhã, sexta-feira 13, furou o pneu do carro, está dando azar. Então, tem essas coisas, tá bom? Tem umas mandingas também, tá bom? Mas nessa cidade, tinha essa imagem, e o texto diz, estas são as palavras do Filho de Deus, e o Filho de Deus não é o imperador, e esse Filho de Deus, ele vê todas as coisas, e agora ele vai oferecer um diagnóstico. Ele vê todas as coisas cujos olhos são como o quê, irmão? E não é Apolo que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Quem tem isso é o nosso Deus. É isso que João está ensinando a essa igreja. E aí, é interessante que nas cartas, das 7 cartas ao Apocalipse, tem um ensinamento bastante interessante. Por exemplo, Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele vai corrigir a igreja. Mas é engraçado que quando ele vai corrigir a igreja, ele não chega descendo o sarrafo na igreja. Primeiro, no texto, na construção do texto, ele elogia a igreja, depois chama a atenção. É engraçado que se alguns líderes na empresa ou em algum outro lugar, na hora de disciplinar os filhos e por aí vai afora, usasse essa técnica, eu acho que nós teríamos mais sucesso. Porque o que ele faz? Ele reúne o povo e primeiro fala as virtudes do povo. Fala a virtude do povo. Mas uma dica aí para você que tem algum tipo de cargo de liderança, quando você vai chamar a atenção do seu subordinado, preste atenção no que o Senhor ensina nas 7 cartas do Apocalipse. Ele chama para chamar atenção. E antes de chamar atenção, ele faz o quê? Se não tem, procura, você vai achar. Mas meu funcionário tem elogio. Elogia o fato dele estar vivo. Que bom que você está respirando. Não é verdade? Primeiro ele elogia e depois ele aponta o dedo na ferida. E olha o elogio que ele faz sobre a igreja de Tiatira, verso 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que fazia. Então, essa igreja tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, o povo dessa igreja é um povo amoroso. Povo amoroso. O povo dessa igreja é um povo que tem fé. O texto está dizendo, o povo tem fé. O povo dessa igreja é um povo que trabalha, serviço. Mas não só trabalha, é um povo também que trabalha como? Com o quê? Com o quê, irmãos? Perseverança. É um povo que tem amor, é um povo que tem fé, um povo que trabalha e um povo que não desanima. É um povo que não desanima. É um povo que tem luta, tem dificuldade e não desanima, são perseverantes. E é interessante que no verso 19, e vai acompanhando o que eu estou falando com o texto sagrado, conferindo o que eu estou dizendo com o texto, no verso 19 diz, e sei que você está fazendo mais agora do que está fazendo? Essa construção gramatical no português não dá para a gente enxergar muito bem o que ele está dizendo. Mas essa construção gramatical, sei exatamente o que você está fazendo, na língua que esse texto foi escrito, diz o seguinte, você está fazendo melhor agora do que fazia no início. Está fazendo muito melhor agora. O tempo passou e vocês estão melhores. Estão melhores. Isso é sintomático. Por quê? Porque é uma igreja que tem amor, vamos falar junto, tem o quê? Amor, fé.
Irmãos, eu sei que o desânimo bate à porta. Principalmente depois do que aconteceu hoje. Poucos aqui estão felizes. Tá bom? Mas não desanima não, tá bom? Vamos lá. Não desanima não, que essa tristeza sua vai durar muito ainda. Vamos lá. Em relação a isso que eu estou falando. Entendes o que lês? Né? Olha só, essa igreja tem amor, fé, serviço e o quê? E é interessante o seguinte, que o que eles fazem hoje, eles fazem melhor do que fazia ontem. João vai descrever isso. E isso, irmãos, isso deve chamar a nossa atenção. Por quê? Alguns de nós, com o passar do tempo, nós vamos assim entrando no INSS celestial. O gospel. Tem gente assim que o tempo vai passando na igreja, ao invés dele ficar melhor, ele fica pior. Tem gente assim que o tempo vai passando, e ao invés de ele trabalhar mais na igreja, ele fala, não, vamos deixar para os novos, eu já fiz muito na obra. Né? Eu fui pregar numa igreja, o irmão falou assim, você é novo, pastor? Aí eu já fiquei alegre, já fiquei íntimo dele, né? Você é novo, pastor? E eu gosto de ver pastor novo, porque eu já fui novo, eu fiquei pensando, pô, impressionante isso aí. Isso é impressionante, isso é uma sacada que se eu tivesse, eu ganhava muito dinheiro com isso aí. Eu já fui novo, e aí, eu já trabalhei muito, mas hoje eu deixo para a moçada nova. Eu fiquei imaginando assim, né? Leva, Jesus, leva. Ele vai fazer o que aqui? Esse pessoal de Tiatira, eles fazem hoje mais e melhor do que fazia. E via de regra, nós fazíamos mais e melhores no início da conversão, lembra disso? Via de regra. Esse pessoal de Tiatira é diferente. Eu fico assim, né? Imaginando algumas, por exemplo, você viu o pessoal do louvor hoje? Você viu? Eu estava vendo a hora que ia sair dinheiro de dentro da bateria. E tão bom que estava. Não é verdade? Estava vendo a hora que ia começar a sair nota ali dentro. Nota de 150. Porque eu estou imaginando bobeira, né? Então, o valor também. Esse pessoal, assim, enquanto mais o tempo passa, melhor. Irmãos, elogiar, ninguém vai ficar mascarado não, tá bom? Esse pessoal que toca e canta, enquanto mais o tempo passa, melhor fica. Claro, toda regra tem a sua exceção. Aí todo mundo fala, quem é a exceção? Não sei. Brincadeira. Mas o tempo vai passando e eles vão ficando cada vez melhor. A ideia do texto é que esse povo da igreja, quanto mais o tempo vai passando, eles vão ficando melhor. E isso é para chamar a nossa atenção. Porque via de regra, o tempo passa e a gente vai ficando mais acomodado. A gente vai ficando mais acomodado no reino de Deus. E aqui no texto, esse povo, o tempo passava, eles ficavam cada dia menos acomodados. O Senhor faz um elogio a essa igreja. Ele percebeu como é que ele chama para a sala de reunião para fazer uma avaliação da equipe? E quando ele faz a avaliação da equipe, ele diz assim, olha, vocês, gente, vocês têm amor uns pelos outros. Puxa vida, olha, impressionante, né? E aqui não é falso, porque o texto é inspirado por Deus. E ele descreve as qualidades dessa igreja. Mas depois, no verso 20, há uma expressão que está aqui. E se está aqui é importante. Verso 20. Isso aqui muda tudo, né? No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado a ídolos.
Olha o que ele diz: vocês, no entanto, tenho contra vocês que vocês, a expressão tolera. E a expressão grega tolera, no texto que foi escrito, nós não temos assim uma palavra exata para nossa tradução. Mas nós poderíamos dizer assim: vocês fazem vista grossa. Dá para entender essa expressão? Vocês fazem vista grossa. Vocês fingem que não é com vocês. Seria mais ou menos isso. O texto diz: no entanto, vocês tenho contra vocês que vocês toleram. Vocês toleram a Jezabel. Agora, como os outros textos que nós lemos, que falou sobre os nicolaítas, sobre Balaão, lembra disso? Estão lembrados? Como os outros textos, João usa uma figura do Antigo Testamento para exemplificar um problema que a igreja estava tendo. Estão entendendo? Ele vai usar uma figura do Antigo Testamento para apontar para um problema que estava existindo na igreja. E ele usa agora a expressão de Jezabel. Quem era a Jezabel? Jezabel era a esposa de Acabe. Quem era Acabe? Um dos bananas da Bíblia. Se você puder folhear sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 21. Capítulo 21, 1 Reis. Jezabel, ela se casou com Acabe, e o nome do pai de Jezabel era Etbaal. E ele era ali o rei do povo sidônio. E Etbaal significa, Baal era um apontamento para o diabo, para Satanás. E Etbaal, a construção de Etbaal, o nome do pai de Jezabel, significa com Baal, com Satanás. Anda junto. Estamos juntos. Estão entendendo? Tá? Então o pai dela era conhecido como o homem que anda com o diabo. Sogro, gente boa, não é verdade? Uma pessoa? Esse era o nome do pai de Jezabel. E em 1 Reis, capítulo 21, e só me desculpe de vez em quando eu sento aqui, é que eu tenho um probleminha no joelho esquerdo aqui, e eu não consegui me aposentar, então eu tenho que sentar de vez em quando, tá bom? E dói bastante, principalmente quando o tempo muda, tá bom? 1 Reis 21, não é falta de reverência aos irmãos ou preguiça, tá bom? É só isso, tá bom? 1 Reis 21, capítulo 21, verso 25 e 26, acharam, amém? Amém? Eu vou ler a partir do 23. 21, 1 Reis 21, vou ler o 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor... Olha quem era Acabe, marido da Jeza. Olha o que o texto diz para ela. Nunca existiu ninguém como... Então o camarada ele era ímpar. Por que ele era ímpar? Por quê? Porque pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Jezabel era aquela mulher que o perfil dela no Facebook, ela postava do lado de um comigo ninguém pode. Sabe? Acabe é o exemplo no Antigo Testamento de uma pessoa que vira os olhos para aquilo que o Senhor quer mostrar para ele. Isso aqui é importante, irmãos, a nós casados, aos casados aqui nessa noite. Isso é importante, porque Jezabel é o protótipo da mulher. E desculpe as feministas de plantão. Desculpe esse povo aí que gosta de se alimentar na cultura que nos cerca. Desculpe porque não existiu ninguém na história da humanidade que ofereceu tanta dignidade à mulher como Jesus. Estão me ouvindo?
Não existiu um personagem religioso na história que ofereceu tanta dignidade à mulher como Jesus. Jezabel, por isso ele tem autoridade para poder nos ensinar. Numa cultura onde a mulher servia para o prazer e para a procriação, o Espírito Santo inspira o texto bíblico e diz assim: o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou. E ele diz, dar a vida pela mulher. Dar a vida pela mulher. Dar a vida pela mulher. Numa cultura machista, numa cultura onde a mulher servia para o prazer e para a procriação, vem um texto bíblico em Efésios, o apóstolo Paulo diz, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou, e isso afrontava a cultura que cercava. Mas Jezabel é um protótipo daquela mulher que quer sabotar o plano de Deus. Daquilo que Deus deseja do homem e da mulher. E todo homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja e se sacrifica por ela, a mulher não tem dificuldade de submeter à liderança dele. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu não tenho problema nenhum de me submeter à liderança de Deus. Sabe por quê? Porque Deus me ama. E se Deus me ama, eu não tenho problema de submeter a Ele. Sabe por quê? Porque Ele cuida de mim. E se o homem ama a mulher e cuida da mulher e a ponto de sacrificar para ela, não terá problema. Por quê? Porque nós não temos dificuldade de submeter a quem nos ama e nos protege. Estão entendendo? Nós não temos dificuldade. Então, o problema não é o princípio bíblico. O problema é quem não quer cumprir um princípio bíblico. E Jezabel é o protótipo da mulher que sabota esse princípio. Por quê? Por que Jezabel, e é também o protótipo do homem frouxo, Acabe. Do homem que terceiriza a sua responsabilidade para a mulher. E desculpe, mais uma vez, mas eu estou meio cansado de ver mulheres esgotadas, acabadas, destruídas, porque elas precisam assumir a responsabilidade de tudo no seu lar. De tudo. O cara acha que pagar a conta é ser homem. Meu queridão, deixa eu dizer para você, pagar a conta é fácil. Ser homem não é pagar a conta. Porque muitos de nós homens, sequer o nosso dinheiro dá para pagar a conta. Sinal de ser homem não é pagar a conta. Sinal de ser homem é cuidar da esposa e amar a esposa como Cristo amou. Esse é o sinal do ser homem, amém? 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 Ah, pastor, eu estou incomodado porque minha mulher ganha mais que eu. Meu queridão, dá glória a Deus, filho. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, usufrua dessa bênção e corre no negócio aí, rapaz. Porque o símbolo da masculinidade não está num salário maior ou menor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não está num salário maior ou menor. Isso nunca foi aferidor no texto sagrado. E Acabe é um exemplo desses camaradas que estou nem aí. E um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar. A ponto de Acabe não ter pulso, que a Bíblia diz que ele foi pressionado, e a expressão pressionado aqui hebraica em Reis, é uma espécie assim de, poderíamos traduzir na nossa língua tupiniquim como chantagem. Estão entendendo? Chantagem. Acabe meio que chantageado por sua mulher, agora baixou o corintiano aqui, chantageado, pressionado por sua mulher, o que ele faz? Ele vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Coisas que o Senhor reprova. É o típico casamento que não honra a Deus. E lá na igreja de Tiatira tinha grupos, famílias, que estavam se vendendo e fazendo coisas que Deus reprova. E qual era o problema? O problema sabe qual que é? Na igreja de Tiatira ela estava praticando a tolerância conveniente.
Existia uma tolerância que era conveniente. Por exemplo, você já percebeu que Brasília, gente que critica gente, daqui a pouco está andando de mão dada com gente? Você já viu? Não, não posso chamar aquilo de gente. Deixa eu refazer minha frase. Canalha que não gosta de canalha, daqui a pouco está andando de mão com canalha? Você já reparou isso? Ah, pastor, você pegou pesado. Não tem nenhum outro adjetivo que eu estou lembrando aqui para usar. É uma tolerância conveniente. Eu não mexo com você, você não mexe comigo, e a gente vai lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vamos levando o trem aqui. Na igreja de Tiatira, esse era o problema da igreja. Deixa eu ler o próximo versículo de Reis. Versículo 26. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante. O Acabe tinha assim a capacidade de complicar as coisas cada vez mais. Sabe por quê? Porque possivelmente, antes do casamento, ele achou que o físico de Acabe era melhor do que as suas convicções interiores. Qual o resultado? Acabe leva Israel a se prostituir, a fazer o que desagrada a Deus. Uma aliança mista. E agora, no texto agora de Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, estamos no versículo 20. No entanto, tenho contra vocês que vocês fazem vista grossa a esse conceito dessas pessoas que têm essa filosofia de vida de Jezabel. E olha agora o texto no versículo 20 que diz assim: aquela que se diz... Agora presta atenção nessa construção. Aquela que se diz profetiza. Jezabel se constituiu profetiza. Ela se autodenominou profetiza. E aqui tem um parênteses aqui do faz-me rir. Por quê? Assim, eu estou meio enojado de líderes religiosos que se denomina bispo, apóstolos, profetas e mestres. Mestre não é, né? É mestre por coisa errada, né? É interessante assim como o cara se autodenomina. Aqui o texto está dizendo que aquela mulher... Que o quê? Quem que se diz profetiza? Foi Deus que deu o dom de profeta para ela? O texto diz? O texto diz o quê? O quê? Que ela... Gente que não se submete a nada. Gente que não se submete a uma liderança, ou talvez uma denominação. Gente que de repente está insatisfeita dentro da igreja, forma um grupinho, faz um grupo pequeno, se autodenomina pastor, se autodenomina apóstolo, se autodenomina não sei o quê. E aqui vale a pena citar Augusto Nicodemos, que diz, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Então me desculpe, você que é fã de carteirinha de algum apóstolo, mas não existe base bíblica para se ter apóstolo nos dias de hoje. Os apóstolos eles andaram com Jesus, viram Jesus, tiveram um ministério com Jesus e ponto. Ah, mas ele é gente boa. Sim, para muitas pessoas Hitler também era gente boa. Para muitas pessoas Mussolini também era gente boa. Para muitas pessoas, aliás, até no paraíso tinha serpente. Quem que você está ouvindo por aí durante a semana? Aonde você está clicando para ouvir? Onde você está alimentando a sua alma? Jezabel se autodenominava o quê? O quê? Profetiza. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e aí alguém disse assim, o apóstolo já vai te receber, e por favor, chame ele de apóstolo. Eu fui, chamei tudo, missão dada é missão cumprida, estou na casa dos outros, vou fazer o que o cara mandou. Quem que te deu esse título? Jezabel se autodenominava o quê? E aí é engraçado que Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 10, 45, que nem o próprio Filho do Homem veio para servir. Nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido.
Mas ele veio para... O Senhor se autodenomina servo. O Senhor Jesus se autodenomina servo. E na igreja de Tiatira tinha um grupo que estava dizendo que eles eram adeptos à filosofia da autodenominada profetisa Jezabel. Então tinha o grupo das mulheres que ia cantar, grupo de comunhão da Jeza. Dentro da igreja. E o que a igreja estava fazendo? Tolerância conveniente. Tolerância conveniente. Adeptos de uma filosofia que implicava em algumas coisas. Por exemplo, vamos continuar aqui o verso 20. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos ao quê? Lembra do tripé diabólico, qual é? Imoralidade sexual, alimento sacrificado, imoralidade, comida sem limite e imoralidade sexual. Lembra dos deuses de Pérgamo semana passada? Que existia esse tripé, comida desmedida, bebida desmedida, sexo sem limite e idolatria. Idolatria. Aquelas pessoas, elas estavam frequentando a igreja. E Tiatira tinha esse problema cultural. E isso estava começando a entrar dentro da igreja, e o apóstolo João vai alertar a igreja sobre essa tolerância conveniente de algumas pessoas da igreja. Verso 21 de Apocalipse capítulo 2, que diz o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. É interessante que o sexo, ele é um presente de Deus que deve ser usufruído dentro de uma aliança conjugal. Vou repetir de novo. Nós cremos, Igreja de Jesus Cristo, Templo Batista Bíblico em Jacareí, que o sexo, ele deve ser um presente de Deus e ele deve ser usufruído dentro de uma aliança que se chama casamento. Isso que nós cremos, amém? Todo mundo achou? Tá bom? É isso que nós cremos, tá bom? Pastor, mas tal lugar é... Não, eu não respondo por tal lugar, eu estou dizendo aqui, da nossa igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos, eu creio, agora eu creio que o sexo é o presente de Deus no casamento. Então, todo mundo traz presente, não traz? Presente para esse povo aqui, tá bom? E dentro da aliança chamada casamento, é a melhor coisa do mundo, amém? Estão desanimados, hein, irmãos? A gente fala assim, né? Amém? Esse negócio está feio mesmo. Vou fazer uma série só sobre isso. Dentro da aliança chamada casamento, é a melhor coisa do mundo. Que é o presente de quem? De quem? Se você está constrangido, não, irmão. Você tem que ficar constrangido com o que tem no seu celular. Com o que eu estou falando, você não precisa ficar constrangido, não. Você tem que ficar constrangido com as piadinhas que correm lá no seu serviço sobre isso. Com o que eu estou falando, você não precisa ficar constrangido, não. Porque é palavra de Deus, amém? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Lá você tem que ficar constrangido. É engraçado como lá você não fica constrangido. Então, é presente de Deus para o casamento que deve ser usufruído. Na igreja de Tiatira tinha um grupo que dizia assim, dizia a seguinte frase: nosso Deus é o Deus de toda graça, e o Senhor invadiu os nossos corações com o nosso amor, e tudo que nós fazemos com o nosso físico não complica a nossa alma. Então, a nossa carne, a gente pode fazer o que quiser, porque se a gente fizer o que quiser com a nossa carne, isso não afeta a nossa alma e o nosso espírito. Era essa a filosofia. Então, vamos beber, vamos fazer o que tem que fazer, e vamos agora nos prostituir em nome de um Deus
E aí eles iam para os templos de prostituição da Gesa, tinha uma franquia instituída com consultoria e tudo. Então tinha a franquia, eles iam para os templos, e lá eles comiam, bebiam e se prostituíam com as prostitutas, com as sacerdotisas cultuais. Sacerdotisas cultuais. Então sempre era a mesma tríade. Eles comiam de maneira desenfreada, bebiam de maneira desenfreada, e isso desembocava em práticas sexuais desenfreadas. É isso que estava acontecendo. E aí, o texto sagrado diz assim: dei-lhe tempo para que se... É engraçado que o nosso Deus é o Deus de toda misericórdia e toda graça, amém? Graças a Deus, porque se não fosse, todos nós estávamos consumidos. Dentre eles, eu seria o primeiro. E aqui no texto ele diz o seguinte: está acontecendo. E eu estou dando um tempo para você se arrepender. Você já reparou assim? Como é engraçado, né? Tem acidente, morre a gente boa e a gente ruim sobrevive. Já reparou? Você já reparou? Como é que morre tanta gente boa? Não é verdade? Né? Assim, tanta gente boa com câncer, tanta gente ruim aí que podia, né, estar na fila primeiro para pegar um negócio para ele. Não é verdade? Você está lá do seu carro, né? Um amigo bom, um amigo ruim. Aí o carro bate, morre quem? Morre quem? Morre quem? Você já reparou esse negócio? Eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho resposta para isso. Tá bom? Mas o texto está dizendo aqui que Deus, ele vai dar tempo para o ímpio, para ele se o quê? O quê? Se arrepender. Deus dá o seu tempo para aquela pessoa que tem as práticas e desagrada a Deus para se arrepender. É isso que o texto diz, porque o nosso Deus, ele é, lembra o texto diz, ele é longânimo, lembra disso? Ele é longânimo, a longanimidade do Senhor é grande. Antes de Nínive vem Jonas, antes de Naum vem Jonas. Primeiro ele proclama a salvação, depois ele destrói. Primeiro, ele proclamou salvação aos ninivitas. Depois, ele destruiu Nínive. E aí o texto diz: dei-lhes tempo para que se arrependesse. Verso 22. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, olha só, a disciplina pedagógica de Deus. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Parece um negócio duro, né? Muito duro, muito difícil. Mas, você sabe qual um dos problemas mais graves do nosso país? Rui Barbosa já dizia isso. Rui Barbosa já disse que o poder que mais nos falta à nação brasileira é o judiciário. Sabe por que tem a farra do boi no nosso país? Porque não tem disciplina. Imagine se um camarada desse que fizesse o que faz. Essa semana passada uma menina muito bonita, foi morta e estuprada por carona, tinha marcado carona, lembra disso? Em Minas. O cara que a matou, ele tinha saído. A Richthofen, ela saiu no Dia dos Pais, na saidinha, só que ela matou os pais dela. Uma outra que empurrou junto com o marido a enteada da janela do quarto e matou a criança, ela saiu no Dia das Crianças. Sabe por que há práticas
delinquentes no nosso país? Porque não há um negócio que se chama, sabe o quê? Punição. Punição. Sabe por que eu não fazia algumas coisas com o meu pai e a minha mãe? Porque se eu fizesse, sabe o que ia acontecer? Olha para mim aqui. Sabe o que ia acontecer? Quem aqui já apanhou? Erga a mão com prazer. Eu ergo assim com prazer, assim, ó. Porque se não fosse a disciplina dos meus pais sobre esse que vos fala não estaria aqui nessa noite. Amém? Amém, porque não foi você que apanhou. Sabe por que tem a farra do boi? Se na primeira vez que um cara desse fizesse o que fizesse errado, ele fosse punido exemplarmente, os outros que viessem atrás, eles iam pensar algumas vezes para cometer o erro. Então tinha umas coisas assim, que, por exemplo, meu pai falava assim, se tu mentir, você vai ver. E aí, de vez em quando, eu chegava para mentir, sabe? Chegava assim, tudo armado para mentir, tudo certinho na cabeça. Vai dar certo. Vou fazer aqui, então. Aí eu começava a contar mentira. Aí eu sentia assim, a vara na perna. Né? E eu tinha base bíblica, eu falava, pai, é aqui, ó. E aí, quando chegava aqui, opa, tá errado. O pastor falou que é aqui. Então, eu premeditava o negócio, mas quando eu chegava no meio da mentira, eu sei que com você não é assim, sou só eu que sou profano, você é muito santo. E quando eu chegava no meio da mentira, eu fazia a conta, sabe? Falei, não. Aí eu voltava para trás. Falei, não, na verdade é isso, isso e isso. Aí minha mãe falava, você está mentindo, menino? Eu falei, não, mãe, estou falando a verdade. Aí ficava o negócio no ar, entendeu? Mas você está mentindo? Não, estou falando a verdade. Porque eu sabia o peso que viria sobre mim se eu mantivesse o quê? O quê? A mentira. Hoje tem filho que bota o dedo na cara do pai assim, ó. Hoje tem menino que não tem meio metro de tamanho, que está dando ordem para o pai e para a mãe. Vai no mercado. Vai no shopping. Vai nas escolas. Menino de meio metro, com chupeta na boca, arrastando fralda no chão e com fralda descartável no traseiro, dando ordem para o pai e para a mãe. Aí a gente fala, esse mundo está perdido. Claro que está perdido. Com uma geração de Acabe, o mundo vai acabar. Mas você sabe o porquê? Você sabe o porquê? O Senhor fala aqui no verso, preste atenção, sabe por que o Senhor fala no verso 22 essas palavras duras? Porque Ele diz, então todas as igrejas saberá que eu sou quem? Que som do quê? Mentes de Apolo, figura de Apolo, porque Apolo era aquele que sondava mentes e corações. Então vocês saberão quem eu sou. Irmãos, nosso Deus é um Deus de amor, graça, misericórdia, eu não tenho dúvida disso. Mas muito cuidado com o tipo de Deus que está sendo vendido nas nossas igrejas. Na maioria das nossas igrejas tem sido vendido um Deus bonachão, que é um Deus de graça, misericórdia, no final tudo vai dar certo, Deus vai quebrar o galho de todo mundo e vai dar um abraço. Eu não teria essa certeza. Eu não tenho essa certeza. Nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, mas a Bíblia diz que o nosso Deus também é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. E não brinque com Deus. Vamos continuar aqui. Verso 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem dela e não aprenderam com elas, dizendo os profundos segredos de Satanás. Existia uma outra doutrina por trás que dizia o seguinte: o crente precisa conhecer os profundos segredos de Satanás. E tinha um grupo dentro da igreja que eles se autodenominavam mais espirituais. E eles diziam na igreja que eles recebiam revelações de Satanás.
E eles sabiam os profundos segredos. Tinha um grupo na igreja que se autodenominavam os espirituais. E esses espirituais recebiam revelações de Deus e revelação também de quem? Porque tinha que conhecer o inimigo. Tinha que conhecer o inimigo. Porque conhecendo o inimigo, e aí o inimigo revelava os profundos segredos de Satanás. Verso 25. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm. Não fique buscando coisa a mais. Estão entendendo, gente? É isso que ele está dizendo. Fique buscando coisa a mais. Fique buscando coisa a mais. Os caras ficam inventando moda. Fui numa igreja, o primeiro banco aqui da frente, ninguém podia ocupar. Eu sentei e mandaram eu sair, porque era o banco dos anjos. Na outra igreja, os caras estavam grudados com a cara na parede, porque o outro está todo mundo de costa para a parede, tocando de costa. Só uma eles tocando de costa aqui. Por quê? Porque a glória do Senhor está lá, nós não podemos ficar de costas para a glória de Deus. Aí eu entrei e falei, cabode. Entendeu? E cabode foi a glória de Deus. Inventando moda. É o que Deus está dizendo. Verso 25. Tão somente apegue-se com firmeza naquilo que vocês ficam inventando moda. E se apeguem até que eu venha, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Se você não lembrar de nada do que eu preguei, é bem possível. Se você não lembrar de nada do que eu preguei, lembre-se que quem tem Cristo não precisa de mais nada, porque quem tem Cristo tem tudo. Amém? Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é suficiente. O Cristo é tudo. Quem tem que não tem ouro, não tem prata. A única coisa que eu tenho é o Cristo. Levanta em nome de Jesus e anda. Hoje tem muita gente que tem ouro e tem prata sobrando, mas não tem Cristo. E é isso que o texto está dizendo. Então somente apegue-se com firmeza. Sabe qual é a palavra aqui, firmeza? Apeguem-se com firmeza? A mesma palavra da semana passada. Apegue-se, lembra dela? Apegue-se. Apegue-se com firmeza. Verso 28, para a gente encerrar. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Os exércitos, quando vinham, lembra aqueles filmes antigos de guerras, que vinha um homem com uma trombeta, num cavalo, e o outro com uma flâmula, lembra disso? Uma bandeira, lembra disso? E o símbolo dessa região, historicamente, era uma flâmula com uma estrela. E essa estrela era conhecida como estrela da manhã. Então, o símbolo dessa cidade era isso. E o Senhor está dizendo que aqueles que se apegam firmemente àquilo que foi dado e não ficam deixando-se seduzir aos ensinamentos de Jezabel, da teoria de Jezabel, eles receberão a estrela da manhã, brilho e poder. Não daquele exército que chega com aquela flâmula conquistando, matando, destruindo. Mas no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 16, diz que Cristo é a nossa estrela da manhã. Lembra disso? Cristo é a nossa estrela da manhã. Se vocês se apegarem firmemente, vocês receberão Cristo. Cristo, brilho e poder. E ele acaba dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui tem um princípio, para a gente ir embora. Que nós precisamos estar muito atentos a isso. Qual a pior coisa que poderia acontecer na vida de um crente? Eu creio que a pior coisa que poderia acontecer na vida de um cristão
é o endurecimento do coração. E na medida que nós ouvimos a palavra de Deus e não a obedecemos, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso vai criando uma casta em nós. Por isso que Tiago diz: não vos tornais apenas ouvintes da palavra, mas... Porque a mesma palavra que liberta, que salva, ela pode condenar. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Na medida que nós ouvimos a palavra e não a praticamos, isso vai criando algumas barreiras dentro de nós. Por isso, em todas as 7 igrejas do Apocalipse, o texto encerra dizendo: aqueles que têm ouvidos, pratique. 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 Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame misericórdia sobre nós. Vamos orar e vamos clamar pela graça do Senhor sobre nós. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos assumir alguns compromissos juntos aqui nessa noite. Juntos. Juntos. Talvez você começou a vida cristã muito bem, fazendo muita coisa, mas agora você esfriou. Na igreja de Tiatira, aquele povo estava fazendo mais e melhor com o passar do tempo. Conforme os anos de vida cristã sua, você faz mais e melhor ou menos e pior. Em oração, talvez você possa dizer para Deus: Deus, assim como foi lá em Éfeso, eu abandonei o primeiro amor, acende isso de novo dentro do meu coração. Talvez quando você se converteu, você tinha fome e sede da palavra de Deus, lia a Bíblia todo dia, orava todo dia, falava de Jesus para todo mundo que estava na frente, e com o passar do tempo você abandonou alguns desses hábitos. A igreja de Tiatira tinha um grupo dentro da igreja que fazia mais e melhor para o Senhor a cada dia. Conforme os anos da vida cristã ia passando, eles estavam mais próximos de Deus e não mais próximos da religião. Como que você está? Você está mais próximos das práticas religiosas de uma igreja, ou você está cada dia mais próximo de Deus? É entre você e Deus essa pergunta. Mas talvez alguns de nós, nessa noite, nós estamos praticando uma tolerância conveniente. Talvez a nossa vida, Cristo só não é suficiente, talvez nós estamos buscando coisas a mais e que serão prejudiciais para nós. Mas Cristo é tudo que temos. Cristo é tudo que temos. Talvez nessa noite, você que está aqui nessa noite, talvez você está procurando salvação em coisas. E talvez nessa noite você entendeu a mensagem do Evangelho e você entende que Cristo é o único capaz de salvá-lo. E talvez nessa noite você pode entregar sua vida a Jesus como seu Salvador. Você pode dizer: Senhor, eu tenho andado buscado solução, salvação para a minha vida em outras coisas e não no Senhor. Mas nessa noite eu reconheço isso e quero crer no Senhor como meu Salvador. Talvez você possa fazer essa oração aí onde você está. O que é uma igreja boa? Uma igreja boa é uma igreja onde Cristo é tudo para a igreja. Uma igreja boa é onde Cristo é tudo. Portanto, o Templo Batista Bíblico de Jacareí, assim como Tiatira, apegue-se ao que um dia foi entregue a vocês. A Cristo. A Cristo. A Cristo.